Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Mateus 5, no versículo 13. A Sagrada Escritura vem mencionando, Jesus falando que os discípulos eram o sal da terra, E aqui vamos estar vendo quão importante é a gente ter o sal, E a gente ter a presença de Deus na nossa vida, Porque o que a gente guarda do ensino da palavra de Deus é que vai manifestar vida naquelas pessoas que estão ouvindo, Pois Jesus veio iluminar a vida das pessoas e nós também, que temos a presença dele, também fomos chamados para iluminar, a vida das pessoas que estão na escuridão, Pois somos discípulos de Jesus se permanecermos nele verdadeiramente. E aqui vamos ver a importância do sal e a luz. Vamos estar explicando um pouquinho sobre isso. E aqui vem mencionando: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgar outra vez? Será jogado fora, pisado pelos que passam, pois já não serve para nada, Então, Jesus vem falando que os discípulos eram o sal da terra, mas se perdeu o sabor, para que servirá? É verdade, se nós que temos a presença de Deus e não tiver mais ela, a nossa vida não vai ter sabor. Porque a nossa vida ela só tem sentido se o perfeito estiver em nós, se a palavra de Deus estiver em nós. Porque é a palavra de Deus que vai dar sabor, que ordena a bênção. Essa é a verdade, é a presença de Deus, é a palavra de Deus que dá sentido à nossa vida. E se ela não estiver presente na nossa vida, a gente vamos tropeçar, E a Bíblia vem dizendo, se perdemos, mas se o sal perder o sabor, não servirá para nada. Se você se você faz um arroz e não coloca o sal, essa comida ela não vai ter sabor. E quando a gente vai provar, nosso paladar não cai tão bem. A gente não tem vontade de comer, porque não tem sabor, não tem sal. Então, a gente vai rejeitar. Então, o sal ela tem essa importância, de fazer com que a gente queira comer algo que a gente está sentindo no nosso paladar. E quando nós não sentimos, a gente rejeitamos, porque não serve para nada. Você vai tentar o quê? Salvar esse arroz. Você vai tentar fazer o quê? Colocar água, misturar no sal e tentar jogar e deixar ferver um pouco para ver se pega o sabor do sal, Mas mesmo assim não fica legal, Então não serve, você vai pegar e vai jogar fora. Então para você ver que a gente sem o Senhor não é nada, O que dá sabor à nossa vida, o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. Moisés uma vez falou, uma passagem bíblica, dizendo assim: se o Senhor não for conosco, não for conosco nessa jornada, nem nos mande ir. Porque o que faz a diferença na nossa vida é a tua presença. Como que outras nações que estão nos vendo, conduzindo esse povo, ao qual o Senhor quer nos conduzir para a terra, qual o Senhor está nos enviando, se o Senhor não estiver conosco, como que a glória vai ser para ti? Como que eles vão olhar para nós e não ver o Senhor? Se o Senhor é um motivo de honra e de glória, de ser glorificado, se o Senhor não estiver nos guardando lá, nos protegendo, então não nos faça ir. Ou seja, Moisés falou assim, Moisés falou porque o Senhor queria enviar um anjo, para ir com eles, porque o Senhor estava tão irado com o povo que ele não queria ir, mas Moisés invocou a Deus e ele não estava aceitando ir sem o Senhor. E fez com que o Senhor mudasse, do que ele estava querendo fazer, enviar o anjo com eles.
E o Senhor confirmou: tá bom, Moisés, eu vou com vocês, eu vou estar com vocês. Né? Isso quer dizer que, quanto a presença de Deus é importante na nossa vida, que sem ela a gente não somos nada. Pois foi a palavra de Deus, quando nós ouvimos, que passou a dar sentido à nossa vida. Nós éramos o quê? Nós éramos filhos desconhecidos, né? Que a partir do momento que ouvimos, entendemos, cremos, passamos a assumir o nosso direito e assim agora somos liderados por essa palavra. E dessa forma, a nossa vida passa a ter sentido, passamos a experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, passamos a usufruir dos benefícios do Senhor, porque conhecemos os nossos direitos. Então, se Jesus veio dar o testemunho de que ele era a luz do mundo, né? E aquele que crer também, a vida deles passam a ser iluminados, né? Ou seja, vocês crendo em mim, suas vidas serão transformadas. Vocês não mais pertencerão a esse mundo. Vocês agora estão em uma terra que não é de vocês, que não é uma casa permanente, mas vocês são peregrinos aqui na terra. Agora vocês estão aqui e vão esperar eu voltar para buscar vocês, para morar na moradia permanente que é o céu. Então nós que estamos aqui no mundo, temos um propósito, o Senhor vai vir nos buscar, então nós sabemos que estamos aqui a serviço de Cristo para realizar a vontade dele, como Jesus veio e fez o que o Pai ordenou. Ele veio a brilhantar a vida das pessoas, resgatando aqueles que estavam nas trevas, trazendo para a sua maravilhosa luz, né? E nós também estamos aqui porque a nossa vida tem sentido e nós também temos que dar sentido a outras pessoas, levando conhecimento, o entendimento da palavra de Deus para aqueles que estão na escuridão, não é verdade? Então, se nós não zelarmos, não mantermos aceso, né, a presença de Deus na nossa vida, a gente vamos viver na escuridão. Ou seja, a nossa vida não vai ter sabor. E para isso, não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para encandear a vida das pessoas, para realizar as mesmas obras que ele realizou, né? Então, aqui vem dizendo no 14, vocês são a luz do mundo. Ele menciona aqui, e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não tem como você construir uma cidade, né? Uma cidade construída no alto do monte, porque de lá você vai estar contemplando aquela casa. Não tem como esconder ela, ela vai estar visível, né? Então não faz sentido também acender uma lâmpada e depois colocar sobre um cesto. Não faz sentido, porque o lugar dela não é ali, não é verdade? Ela tem que ser colocada no pedestal, ela tem que ser colocada no lugar dela para ela poder encandear todo o ambiente, né? Ou seja, não faz sentido acender uma lâmpada também embaixo de uma cama, porque se tudo estiver apagado e você pegar aquela lâmpada e colocar embaixo da cama, ela vai estar visível, vai conseguir identificar que a clareza está saindo dali de baixo. Então não tem como esconder aquela luz. Assim agora é nós que temos a presença de Deus, temos o selo de Deus, a marca dele aqui na terra, que somos dele, e da mesma forma, né, as suas obras devem brilhar, né? Então, aqui nós estamos vendo essa comparação, né, de uma cidade que quando ela é construída no alto, no monte, então fica visível lá, a gente consegue contemplar. E da mesma forma também essa luz que é colocada embaixo de um cesto, debaixo da cama, a gente contempla ela, a clareza saindo. E da mesma forma, a nossa luz, a Bíblia diz que deve brilhar também. A luz, né? Ou seja, a presença de Deus. O que está dentro vai refletir por fora, então ela vai brilhar, né? Então vai haver a diferença ali da luz das trevas,
vão identificar que tem algo diferente na sua vida pela presença de Deus, né? Pela paz que as pessoas vão sentir por estar perto de você e querer estar perto de você, porque você transmite essa paz, né? As suas palavras, elas são temperadas, a sua palavra, ela dá vida, né? Com isso, né, a gente pode ver a diferença de uma pessoa que conhece a Deus e da outra que não conhece. Quando, assim, há um diálogo entre essas duas pessoas, né? Uma vem dizendo o problema e a outra vem trazendo a solução, vem trazendo Jesus e vem assim mostrando para essa pessoa que há solução, né? Que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então ela vai estar ali dando sabor, introduzindo ali na vida dela, né, o sal, né? E dessa forma ela vai passar a conhecer, né, Jesus. E assim o nome do Senhor está sendo glorificado. Essa que está transmitindo, ela está sendo a testemunha de Cristo, né? Ela está agora temperando a vida daquelas pessoas, pois um dia ela também foi candeada, né, com a luz de Cristo, porque alguém assim levou essa luz para ela. Então ela está agora sendo essa testemunha de Cristo, para que todos vejam e louvem Deus, o seu Pai que está no céu. Então há essa diferença, né, sobre o sal e a luz, né? Então nós fomos chamados para dar sabor e para iluminar a vida daqueles que estão na escuridão. Paulo vem mencionando na Sagrada Escritura, né, que o esforço dele, que a disciplina que ele faz para manter essa chama acesa, é treinando o espírito dele, buscando a presença de Deus, buscando as coisas do alto, porque a preocupação dele é de ser aprovado pelo céu, pelo Senhor. Então ele vem dando essa orientação a Timóteo, que é importante ele ser um obreiro aprovado, né? Está ali focado nas coisas de Deus, para que Deus venha usá-lo e assim ele ser esse instrumento de bênção, porque o Pai recompensaria ele. Mas o que eu quero te dizer é que se a gente não for fazer o que Deus nos manda, né, a gente vai ficar estacionado, porque Deus não nos fez para ficar parado, Ele nos fez para brilhantar, para levar luz, para dar sabor. A gente não pode ficar com a nossa boca fechada, né? Não, só pregadores que têm que pregar a palavra e encandear a vida das pessoas. Não, não, não. Cada um que conheceu a palavra de Deus, ela, quando está ouvindo a palavra, mesmo sendo um membro, ela também tem que encandear a vida das outras pessoas. Eu sou tímida, eu não consigo falar. Mas Deus sempre vai criar situações que vai trazer os sedentos, aqueles que necessitam de ouvir o que você aprendeu. Ou seja, você vai estar colocando em prática a palavra de Deus. O que você ouviu, você está colocando em prática. Você está ensinando aqueles que estão na escuridão. Você está iluminando ali, trazendo a luz para ela. Pelo pouco que você tem, você está dando, você está doando. Ou seja, de graça você recebeu e de graça você está dando. Com isso, você está trabalhando, você está trabalhando para o reino de Deus e assim você também está sendo abençoado. E aqui vem mencionando assim, né? Aqui vem mencionando, portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus, ensina lá, será considerado grande no reino dos céus. Então, o Senhor Jesus vem falando aqui que quem desobedecer até o menor mandamento, né, e ensinar o outro a fazer o mesmo, está considerando menor no reino de Deus. Ou seja, se eu sei falar, eu sei o que é certo, eu tenho que fazer o que é certo. Agora, você fazendo o que é errado, ensinando o outro, aqui está dizendo que será considerado menor no reino dos céus, né? Então, é importante obedecer a palavra e ser essa testemunha para que não façam outros tropeçarem, né? E nós vemos que o povo de Deus israelita, eles tropeçaram porque teve um líder que tropeçou, né? Que saiu da presença de Deus.
não precisa ser líder, mas o que eu estou dando um exemplo aqui é de um líder do povo, né, de Israel, que fez o povo de Deus a pecar, né? Deveria de estar ensinando ali as coisas do alto e ainda ensinou a desagradar a Deus, né? Servindo outros deuses e assim o povo se dispersa, estava disperso, oscilando, né? Entre o bem e o mal, e estava ali desagradando a Deus, na desobediência, e Deus não podia prosseguir com seus propósitos, né? E hoje não é diferente não, né? As pessoas hoje estão saindo da rota certa e muitas vezes dando mau testemunho para aqueles, né, que conhecem que você é de Cristo e depois começa a fazer tudo errado. Então as pessoas olham e veem, ué, cadê Jesus nela? O que ela está fazendo? Está fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então está dando mau testemunho, porque você foi transformado para ser essa testemunha. Então não podemos escandalizar, né? Não podemos fazer o outro tropeçar pelo erro, se você sabe da verdade, né? Então aqui está dizendo assim, eu os advirto, a menor que a sua justiça sugere muito a justiça do mestre da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus, né? Então, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que o sacrificar. Quando eu obedeço, né, eu estou agradando a Deus, eu estou andando no caminho certo. Quando eu saio da rota certa, eu estou na desobediência, eu estou trazendo a maldição para mim, né? Estou me tornando inimigo de Deus, porque quem se torna amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E para que nós não venhamos se tornar inimigo de Deus, que uma vez fomos resgatados, fomos unidos a esse amor através da morte da cruz, que Jesus veio resgatando, nos aproximou desse amor, né? Éramos filhos desgarrados, né? Ou seja, éramos criatura, hoje somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Hoje temos livre acesso ao Pai através da conquista de Jesus. Então esse amor nos resgatou, a nossa comunhão com o Pai. Então a gente não pode trocar a nossa amizade, que uma vez foi conquistado, pela do mundo, pelas coisas que desagradam a Deus, que nos afastam de Deus, né? Então Deus nos fez para estarmos unidos a Ele, para ser essa testemunha e para andar em justiça. Essa é a verdade. O que eu quero dizer para você, que você tem a palavra de Deus. Você pode dar essa boa vida das outras pessoas. Você pode sim candear a vida das pessoas com a luz, com a presença de Deus que está na sua vida. Não é verdade? Então nós sabemos que quem é a luz vai fazer a diferença. E quem tem essa luz também vai manifestar muitas vezes o que há de pior na vida das outras. As pessoas, ela se revela quando está perto de nós, né? Por essa luz que está em nós. Ela revela muitas vezes o que há de pior. Porque o mal vai manifestar através dos comportamentos, porque estão em treva, está incomodado. E por isso que manifestam ao contrário. Eu estou gravando hoje aqui por áudio, como vocês estão vendo, né? E quando vocês não me veem no vídeo, eu vou estar gravando em áudio. Amém? Mas eu quero dizer para vocês que, sendo a luz, vamos sim receber retaliações no mundo espiritual, onde seremos atacadas pelo inimigo, porque o alvo vai ser aqueles que têm a luz, porque ninguém ataca uma luz se não estiver incomodando, não é verdade? Você vê que muitas vezes, quando o tempo está estranho, começa a lâmpada a ficar cheia daqueles bichinhos, né? Porque está atraindo, né? A lâmpada, a luz está atraindo e eles ficam tudo ali. Quando apaga, eles saem tudo, se dispersam, né? Assim é a presença de Deus, né? Jesus, ele andava proclamando liberdade aos cativos. Ele andava encandeando a vida das pessoas. E quando ele dava a palavra, ele orava, aquela multidão tudo atrás de Jesus, né? Essa lâmpada, como eu mencionei aqui, que os bichinhos vêm, fica tudo em cima. Jesus andava, aquela multidão estava atrás dele.
Aonde ele ia estava aquela multidão, porque a luz, a presença de Deus atraía. Todos queriam estar perto de Jesus, né? Eles queriam estar ouvindo, eles tinham sede de ouvir a palavra de Deus. Mesmo cansado, Jesus se retirava e passava para o outro lado da margem para tratar dos discípulos, para trabalhar na fé dos discípulos. Daqui a pouco o povo já estava atrás dele. Então, e ele assim começava a dar a palavra, né? Então, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quer dizer, se está vindo, é porque está necessitado, é porque está precisando dessa luz, está precisando da água, está precisando de ter sabor na vida deles. Então, vou fazer aqui a oração da fé, eu vou dar a palavra para eles. Então, a oração da fé salvava o doente. Eles eram abençoados, curados, libertos. E o que eu quero te dizer é que nós aqui na Terra temos uma missão. E sendo a luz do mundo, vamos sofrer retaliações sim. Vamos passar pelos dias difíceis, as adversidades que vêm surgindo são diferentes, mas com o objetivo de fazer com que venhamos agir a nossa fé, venhamos crescer, amadurecer na fé. E também poder colocar em prática a palavra de Deus, né? Porque se um carro funciona, porque ele tem combustível. Se ele não funciona, porque ele não tem combustível. E difícil vai ser de ele sair daquele lugar se não tiver combustível. É a mesma coisa com a nossa fé. Se não tiver a palavra, a presença de Deus, a gente não vai avante, a gente não vai conseguir manifestar a fé sem a palavra, porque a palavra vai sustentar, vai fazer eu permanecer firme, confiando no Senhor. Então, as adversidades é um treino, é onde você vai estar colocando a sua fé em ação. Você vai estar saindo do comodismo, você vai estar chamando a atenção de Deus através da sua fé. Pois é, o que vai fazer tocar em Jesus é a tua fé. Então, você com a palavra de Deus, agindo no mundo espiritual, você vai estar agindo e vendo, provando da manifestação do poder de Deus. Amém? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que nunca deixe de estar unido à palavra de Deus, pois se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vocês. Porém, se não permanecerdes em mim, eu não vou permanecer em vocês. Então, guardando a palavra, permanecendo no Senhor, unido a Ele, seremos um só espírito com Ele, né? E eu quero dizer aqui para vocês que se eu não tiver essa luz na minha vida, o que vai acontecer? Eu vou tropeçar. Quando você anda, né, num ambiente que é tudo escuro, você não vai enxergar o que está diante de vocês. Mas quando vocês têm a luz visível, você vai enxergar o que está diante de vocês. E dessa forma não vai haver tropeço. Agora, se não enxerga o que está diante de você, porque está escuro, você vai tropeçar, você vai cair, né? A tua palavra é lâmpada para os meus caminhos, né? Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Então, a palavra de Deus dá sentido à nossa vida, ela é a nossa fonte de inspiração, ela é o farol, né, que nos faz a gente enxergar, a gente não tropeçar. Ela vai liderando a nossa vida, ela vai adiante de nós, preparando o nosso caminho. É ela que vai em situações onde não podemos ir e nem alcançar, nem justificar. É ela que vai quando nós a lançamos, ou seja, com o coração cremos e com a boca fazemos confissão. E assim é o poder de Deus que está indo, agindo ao nosso favor, porque ela é vida, a palavra de Deus é vida. O nosso Deus, ele criou os céus e a terra. Ele diz, haja luz, houve luz, haja firmamento, e foi assim feito através da palavra que foi lançada. Deus chamou à existência aquilo que não existe como se já existisse. Então nós sabemos que a palavra tem poder. E se você assim usar essa palavra, ela que tem vida, em situações adversas, difíceis, onde o cenário está morto, ela vai fazer reviver, ela vai fazer
situações mudaram, ou seja, está no deserto, vai haver poço para você beber essa água, vai haver caminho aonde não existia, porque o Senhor vai fazer esse caminho aparecer para você sair de lugar para chegar no outro, né? Então, deserto é o lugar onde Deus cria muitas coisas, aonde Deus faz, calma aí, Melzinha, aonde Deus faz aparecer muitas coisas para suprir as nossas vidas, para que nós não venhamos ficar necessitado, né? Necessitado, essa é a verdade, porque se eu tenho sede, Deus vai fazer criar poço, eu vou ter água. Se eu tenho fome, Deus vai trazer esse alimento, não sei de que forma, mas Ele vai trazer. Se eu não tenho lugar para andar, para chegar no lugar seguro, Deus vai criar esse lugar e você vai ir para outro lugar. Então, deserto é lugar de ganhar também, não é lugar de perder, não. Você vai conquistando a presença de Deus, você vai amadurecendo, crescendo e vai sendo suprido por ser treinados, né? Porque deserto é lugar de preparo, mas é lugar de cuidado, mas também temos que ter o básico, né? Porque a gente não vai ter, na verdade, tudo o que precisamos. E não somente o que precisamos, o conforto a gente não vai ter. É verdade. Não vamos ter conforto. Vamos ter aflições, angústia, aprender a lidar com elas e focando no que é mais importante, que não é a dor nem o sofrimento, mas focando na palavra, no propósito, focando na construção que Deus está fazendo em nós. Ou seja, Deus está nos habilitando da maneira dele. E muitas vezes vai doer, vamos reclamar. Mas, na verdade, se a gente não olharmos como benefícios, é claro que ninguém gosta de ser incomodado, gosta de estar num ambiente favorável, gosta de estar se sentindo bem, não se sentindo mal, porque estar numa luta, em uma prova, passando por tribulações, não é confortável, é desconfortante, né? Mas depois que passa todo esse processo, vem a bonança, vem a bênção, pois é. Mas muitos vão querer, muitas vezes, ter a bênção, mas não vão querer passar por esse processo, porque dói demais. E com isso vem depois os levantes, vem a inveja, e vão muitas vezes achar que você nunca fez nada para merecer, que você muitas vezes não é digna de merecer as bênçãos do alto, porque não estava no processo que você estava, não lutou com o urso, com o leão, né? Não sentiu as suas dores, porque no deserto é você e Deus. Então, quem te aprova é Deus e quem sabe da sua capacidade também é Deus, né? Você vê que a mensagem já começou a mudar aqui. Tá? Falando aqui do sal e da luz. Mas para você ver que a diferença. Quem está na luz vai ser habilitado, né? Vai ser preparado, né? Para seguir com a sua missão. Quem tem a luz tem que estar em transformação contínua. Os filhos de Deus estão em construção contínua, porque somos imperfeitos e Deus é perfeito. Então, por isso que quem é a luz, quem tem a luz, precisa ser cada vez mais habilitado por Deus, né? Ou seja, a nossa salvação é conquistada dia após dia, né? Dia após dia. Se eu deixar de agradar a Deus, eu perco minha salvação. Por isso que é todos os dias essa conquista. É eu buscando a Deus, é eu mantendo a minha disciplina, porque Deus fez o povo dele buscar ele na tenda que ele falou para Moisés construir. Porque ele queria a proximidade, ele queria morar com o povo, né? Ele queria estar unido com o povo dele, né? Isso mostra, né, que nós também temos que estar unidos a ele, para que não possamos se desviar nem para a esquerda nem para a direita, né? E vamos aqui focar aqui no sal e na luz aqui, né?
Então, eu fui chamado, você foi chamado para andar em justiça, para andar igual a Jesus, né? Sermos imitadores de Jesus. E sendo imitador dele, eu vou dar sabor, eu vou encandear a vida das pessoas, eu vou exalar o bom perfume de Cristo, porque eu tenho a presença de Deus. E os filhos de Deus devem fazer a diferença, né? A diferença na maneira de ser, de falar, manifestar o caráter dele, né? E não adianta, quem é luz nunca vai ser treva, e quem é treva nunca vai ser luz. Não tem como, né? A luz, colocar um rótulo naqueles que são luz de treva, colocar uma identidade naqueles que são luz de treva, porque ela é muito fácil de ser identificada, né? Porque não dura para sempre, não permanece, né? Um rótulo de treva em quem é da luz não cola e não permanece, porque quem serve a verdade, né? É a verdade que justifica, é a verdade que revela, né? O pai da mentira é o diabo e não tem fundamento nas coisas, né? Do diabo. Tudo que é mentira não tem fundamento. O que é verdade tem fundamento, porque tudo foi criado. E se nós fomos construídos sobre o alicerce, né? Nós temos raízes, né? Pode ter certeza que nada nos separa desse amor. Nem as adversidades, nem os levantes, nem as falácias, né? Nem as perseguições, nem a zombaria. Está escrito aqui em Mateus 5,11. Felizes são vocês, quando por minha causa sofreres zombaria, perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegre-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então, felizes são vocês. Então, nós temos que se alegrar, né, por estar vivenciando o que a Bíblia está dizendo. Mas é claro que ninguém vai se alegrar de imediato, não. Vai se entristecer, porque somos seres humanos, é claro, né? Nós também não temos forças por si mesmo de vencer esses levantes, mas com a força de Deus, nós temos sim essa condição de vencer, porque essa é a força que vem do alto para os filhos de Deus, né? E devemos se alegrar porque está dizendo aqui que grande será a nossa recompensa, que está nos aguardando no céu, né? Então, você hoje vivenciando isso, está se tornando participante desse sofrimento de Cristo, né? Então, para ficar mais leve, compreenda e aceita, né? Mas não aceita no mundo espiritual no sentido de ficar por baixo, vendo o inimigo liderando, repreendendo e amarrando toda a ação do mal, mas entender que estar com Cristo é tornar-se participante, é ter dias melhores e felizes, mas também é vivenciar esses dias difíceis, né? Mas sabendo que com Ele no barco, na direção, Ele de mão dada conosco, Ele estará e nos guardará, nos livrará de todo mal em nome de Jesus. Amém? Você foi chamado, né, para abrilhantar a vida das pessoas. Agora, se os outros, né, que usam as suas falácias para amaldiçoar, para tirar a tua paz, para mentir, zombar da sua fé, né? É ela em Deus, pois a Bíblia diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Então, a própria pessoa, ela traz para si maldição. Então, que dos nossos lábios venha sempre sair palavras temperadas, palavras que vão fazer a diferença na vida daquelas pessoas, ou seja, fomos chamados para ser canal de bênção na vida das pessoas e não de destruição. Então, a luz chega quando a palavra de vida está chegando
até essa pessoa. A luz está chegando para ela, porque você está sendo esse canal, esse instrumento para iluminar a vida delas com a palavra de Deus, fazendo assim ela sair da escuridão e ser salva. Amém? Então, não tem como ninguém esconder essa luz, você é essa luz, não tem como esconder, né, essa presença de Deus na sua vida. Dizer que você é a luz, você tem a identidade de Cristo, e aqueles que não têm, dizer que é a luz, não tem como. Ou seja, fruto bom não vai nascer em árvore ruim, né? Foi uma das pregações que eu já preguei aqui na mensagem da tarde. Uma árvore boa, ela vai produzir frutos bons. Uma árvore que não é boa, ela vai produzir frutos ruins. Mas não tem essa de o fruto ruim nascer na árvore boa e vice-versa. As árvores, a gente conhece a árvore pelos frutos, não é verdade? Então, quem é luz, quem tem a presença de Deus, essa é identificada. Agora, aqueles que não têm, vai ser identificada por aqueles que estão na claridade, que tem o Espírito Santo que revela quem é a luz, quem é a treva. Porque, tendo o Espírito Santo, nós vamos saber discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Ele jamais deixa os filhos dele ser enganado, né? E passar desapercebido. Pois é, o Espírito Santo mostra assim, além das aparências. Você está olhando para a pessoa e aparentemente você não está vendo nada, mas o Espírito Santo vai falando, vai mostrando. E você guarda no coração. É algo que ninguém falou, que ninguém mostrou, mas é algo que ele mesmo mostra e é além das aparências, né? Que ele mostra. E fazendo assim ficarmos atentos, né? Atentos e começar a orar. Então, a diferença daqueles que andam na luz e daqueles que não andam, né? E eu não vou me estender muito, porque essa mensagem está bem grande, né? Que Deus está falando aqui tremendamente ao nosso coração. E quem desobedecer, né, a palavra de Deus, olha só a responsabilidade. Não podemos dar mau testemunho, desobedecer a Deus, porque quem está nos vendo, né, vê que temos a luz e não podemos escandalizar, né? Temos que dar sempre bom testemunho, manifestando o caráter de Cristo. Então, queridos, eu vou ficar por aqui, mas essa é a mensagem que eu quero transmitir ao coração de vocês. Minha voz está um pouquinho abençoada, mas eu estou conseguindo falar em nome de Jesus. E assim como ela falou no meu coração, creio que ela falou também no seu coração, em nome de Jesus. Permaneça firmado, permanecendo unido ao Senhor. E Deus vai poder se revelar ao nosso coração. E quando Ele se revela ao nosso coração, é porque Ele quer algo, é porque Ele quer fazer algo na nossa vida. E devemos acatar a voz dele em nome de Jesus. Amém? Permaneça focado no alto, desfoque naquilo que tira as tuas forças, desfoque nas perseguições, na zombaria, como está dizendo aqui a Bíblia, né? Desfoque nos levantes do inimigo e foque no que é mais importante, que é a presença de Deus. Neemias focou no que era mais importante, na construção do muro de Jerusalém. Pois estou realizando uma grande obra, eu não posso parar. E você não pode parar no mundo espiritual. Amém? É uma batalha constante, uma batalha diária, né? Do espírito com a carne. As setas que é jogado e lançado na tua mente, você tem que... Então, as setas que vêm para atingir a tua mente, é uma luta constante, né? E Jesus aprendeu e nos ensina a manter, a se posicionar e a permanecer focado, porque em todos os momentos Jesus foi afrontado, em todos os momentos Satanás estava ali querendo atrapalhar e querendo
se levantar para envergonhar Jesus. Mas nós olhando para a atitude de Jesus, o quanto ele, nós olhamos para Jesus, nós vemos quanto ele foi sábio, quanto ele foi prudente, se desviando e não dando atenção aos adversários. Ah, verdade, ele não deu atenção quando nós paramos ali e vemos o que o inimigo estava querendo desfazer, né? Desfazer da missão de Jesus, como se ele não fosse um nada, né? Que ele não era essa testemunha, que ele expulsava demônio para o espírito de Beelzebul. Se ele focasse e ficasse ali, estão dizendo isso de mim, sabe? Se eles ficassem muito ali questionando com o inimigo muitas coisas, ele estaria perdendo o tempo dele. Mas ele mostrou ali que ele não estava mostrando a importância para o que ele estava dizendo. Por quê? Porque ele sabia que o pai pensava dele e quem alistou ele que estava sustentando, que estava dando capacidade para ele. Então, para você ver que temos que não considerar e nem deixar com que isso nos influencie, porque nós sabemos o que Deus pensa a nosso respeito, é o que vai fazer com que a gente venha caminhar cada vez mais para frente, ou seja, avançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o avanço para o que está diante de mim. Eu me esqueço do que o diabo está lançando, do que ele está falando, para focar no mais importante, que é o que Deus fala e pensa a meu respeito. E assim, nós não vamos parar. Não vamos parar. E Deus quer que você venha prosseguir, né? Não repare o vento, nem a tempestade. Não foi isso que os discípulos fez? Começaram a reparar ali e começaram a esquecer de usar a fé, porque os problemas estavam tomando ele e tirando o foco dele da fé e de colocar a fé em ação ali. Eles foram acordar Jesus, mas eles tinham autoridade para ser usado e não foi usado. Eu quero te dizer que se focarmos nos problemas, são os problemas que vão nos liderar, fazendo com que nós não exercemos essa autoridade que já nos foi concedida. Não é verdade? Então, a partir de hoje, passa a ser essa luz. Não fique com medo de transmitir essa luz, né? Mostre sim Jesus, né? Não tenha vergonha de falar de Jesus. Fale de Jesus, né? Louve, se tiver vontade de louvar, louve o Senhor, né? Tem que fazer diferença sim, em nome de Jesus. E não se importe com a adversidade. Você foi chamado para agradar a Deus. Jesus foi chamado para agradar a Deus, mas estava desagradando muitos, porque ele falava a verdade. Por falar a verdade, vamos sim desagradar as pessoas, né? Porque estamos aqui falando a palavra e muitas pessoas vão entender de outra forma. Vão dizer que estamos falando para ela, pregando para ela. Mas é o Espírito Santo que está conduzindo a palavra, é o Espírito Santo que convence, né? A gente somos um instrumento e você vai pegar o que Deus falou com você. Deus não falou comigo, amém. Retenha no coração e pode ser que vai ser necessário usar em outra ocasião, se você não está vivenciando isso, né? Mas se você está vivenciando, né? Você vai fazer diferente, você vai focar no mais importante, em nome de Jesus. E eu vou ficando por aqui e eu vou pedir a cada um de vocês para se inscrever. Venho pedir vocês para se inscrever no canal, deixando as curtidas de vocês aí no vídeo. É importantíssima a interação de vocês, porque esse conteúdo, tendo a interação de vocês, o YouTube vai entender que está fazendo a diferença na vida de vocês e vocês estão gostando de ouvir a palavra de Deus. Amém? E para aqueles que já são inscritos no canal, eu já venho agradecer a todos vocês e abençoar no nome de Jesus. Amém? Quando não apareço nos vídeos, eu estou em comunidade escrevendo a mensagem ou aqui por áudio, como vocês já estão me vendo, a segunda vez que eu gravo. Mas amanhã estarei de volta no versículo do dia, aparecendo aqui no vídeo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, ficam na paz de Cristo. E amanhã estarei de volta para a glória de Deus. Ficam na paz. Tchau, tchau.